Agora ainda vamos continuar a dedicatória. A gente ainda está na parte da dedicatória que o Luís de Camões fez para o rei de Portugal quando ele escreveu o poema. Em vós se vem da olímpica morada dos dois avós as almas cá famosas, uma na paz angélica dourada, outra pelas batalhas sanguinosas. Em vós esperam ver-se renovada sua memória e obras valorosas, e lá vos tem lugar no fim da idade, no templo da suprema eternidade. O que isso quer dizer? Em vós, em você, como a gente já tinha visto antes, em voz de vossa majestade, se vem. Vem não é a mesma coisa que vem com dois es. Vem aqui é no sentido de vir, de movimento, de chegar. Então, em vós se vem da olímpica morada. Olímpica morada, aqui ele mistura um pouco de cristianismo com paganismo, no sentido de Monte Olimpo, mas para significar céu. É nessa linha. Dos dois avós, as almas cafamosas. Bom, quem eram os avós de Dom Sebastião? Será que é os dois avós por parte de pai, o avô e a avó? Ou são os dois avós por parte... Não, por parte de pai, por parte da mãe, avô paterno, assim. Avô paterno não, é... É avô, não avó. Vamos ver. Hum. Hum... Será que é o mesmo cara? Sebastião I? Bom, então acredito que é esses dois avós, as almas cafamosas. O primeiro avô dele era João III, rei de Portugal, e Dona Catarina da Áustria. E avô por parte de pai dele, Carlos V da Alemanha e Isabel. Os dois avós, as almas cafamosas. Caramba, mas o neto dele virou sucessor, não virou o filho? Engraçado. Então é isso. Os dois avós são esses. Os dois avós, as almas cafamosas, uma na paz angélica dourada, esse UA é uma, sentido do número um. Mas acho que aqui está no sentido de pronome, mais irrelevante. Uma na paz angélica dourada, que imagino que seja nesse caso a Dona Catarina, de Áustria. Será que ela virou santa? Foi canonizada? Não. Até figura de linguagem mesmo. Uma na paz angélica dourada, falecida.
Outra, pelas batalhas sanguinosas, que devia ser do Dom João III, né? Em vós esperam ver-se renovada sua memória e obras valerosas. E lá vos tem lugar no fim da idade, no templo da suprema eternidade. Então se vem da olímpica morada dos dois avós, da morada dos dois avós, os quais as almas são cafamosas, se vem, os dois avós vêm para ele, uma na paz angélica dourada, uma ficou famosa na paz angélica dourada, e a outra alma ficou famosa pelas batalhas sanguinosas. Então, os avós vêm até ele e esperam ver nele renovada a memória. Os avós esperam ver no Dom Sebastião a memória deles renovada. A memória e obras valorosas. Porque lá no céu, eles têm lugar para ele, no fim da idade, na hora que ele morrer. Dentro do templo da suprema eternidade, que é o céu. Mas enquanto este tempo passa lento, de regerdes os povos que o desejam, dai vós favor ao novo atrevimento, para que estes meus versos vossos sejam, e vereis ir cortando o salso argento os vossos argonautas, porque vejam que são vistos de vós no mar irado, e costumai-vos já a ser invocado. Enquanto este tempo passa lento, o tempo, né? O tempo até ele chegar no fim da idade. De regerdes os povos que o desejam. Regerdes, eu já pesquisei antes, de líder os povos que o desejam. Aqui tá a ordem trocada. Que é feito para recuperar um termo anterior. Os povos pratica a ação de desejar Dom Sebastião como líder. É isso que quer dizer essa frase aqui. De regerdes os povos que o desejam. Então, enquanto este tempo passa lento, os povos o desejam como regerdes. E regerdes é uma palavra engraçada, porque é bem difícil de se ver atualmente. Mas, conduzir, de subordinar, é isso, é líder, basicamente. Os povos que o desejam como líder. Então, mas, enquanto este tempo passa lento, de regerdes os povos que o desejam. Enquanto o tempo passa lento, os povos querem ver a liderança dele. Então, para que os povos o tenham como regerdes, dai vós favor ao novo atrevimento, permita esse novo atrevimento, para que estes meus versos vossos sejam. O atrevimento no sentido das explorações portuguesas, então, nesse sentido, para que estes meus versos vossos sejam, para que eu cante uma coisa que pertence a você. E vereis ir cortando salso argento, mar. Salso argento, mar. Os vossos argonautas. Argonautas é navegador. Porque vejam que são vistos de vós no mar irado. Para que vejam que são vistos de vós no mar irado. E costumai-vos já a ser invocado. Então, se ele der favor ao novo atrevimento, ele verá ir cortando o salso argento os argonautas dele, para que vejam que são vistos de vós no mar irado.
São vistos por vós, não é por vós, são vistos de vós no mar irado. Eu acho que é no sentido de representa o Dom Sebastião no mar irado. Porque aí já faz mais sentido com essa parte aqui, costumai-vos já a ser invocado, no sentido de que a bandeira portuguesa representa o Dom Sebastião. Então, se acostume a ver os vossos argonautas, e vereis ir cortando o salso argento os vossos argonautas, vereis ir cortando os mares os vossos navegadores, para que assim te representem no mar irado, e você também se acostume já a ser invocado, no sentido de se acostume já a ter o seu símbolo espalhado por várias partes do mundo. E aqui agora começa a chegar nessa parte aqui, ó. A dedicatória acaba no verso 19. Então agora acabou a dedicatória, a gente vai começar a história mesmo, que é a narração. E aqui, ó, inicia-se em medias res, ou seja, no meio da ação, e engloba vários planos narrativos. Essa ideia de planos narrativos diz respeito ao Monte Olimpo, porque tem uma parte da narração que é o barco mesmo navegando, e a outra parte é o Concílio dos Deuses, que a gente vai ver agora. Já no largo oceano navegavam, as inquietas ondas apartando, os ventos brandamente respiravam, das naus as velas côncavas inchando, da branca escuma os mares se mostravam, cobertos, onde as proas vão cortando, as marítimas águas consagradas, que do gado de Proteu são cortadas. Já no largo oceano navegavam, as inquietas ondas apartando, beleza. Os ventos brandamente respiravam. Respirar com tranquilidade. É uma navegação, o mar tá tranquilo assim, não tá agitado. Das naus as velas côncavas inchando. É isso. Velas côncavas velas com vento inchando. Da branca escuma os mares se mostravam. Da branca escuma tem o sentido de espuma também. Então, nessa ideia eu vejo como sendo o céu. Da branca espuma os mares se mostravam. Sobre as nuvens do céu os mares se mostravam. E se mostrava quer dizer que estava ensolarado também. Cobertos, se mostravam cobertos pelas nuvens. Onde as proas vão cortando as marítimas águas consagradas, as proas dos barcos, que é a parte da frente, as proas vão cortando as marítimas águas consagradas, que do gado de Proteu são cortadas. Proteu é um deus da mitologia grega. Então as águas de Proteu são cortadas. Quando os deuses no Olimpo luminoso, onde o governo está da humana gente, se ajuntam em concílio glorioso sobre as coisas futuras do Oriente, pisando o cristalino céu formoso, vêm pela Via Láctea juntamente, convocados da parte ditonante, pelo neto gentil do velho Atlante. Olimpo luminoso. Aqui começa aquela outra camada da narração, que é o Concílio dos Deuses.
Quando os deuses no Olimpo luminoso, onde o governo está da humanagente, é isso, onde está o governo, onde está as pessoas que governam os humanos. Se ajuntam em concílio glorioso, quando essas pessoas que governam a humanagente se ajuntam em concílio glorioso sobre as coisas futuras do Oriente, a chegada dos portugueses na Índia. Pisando o cristalino céu formoso, vem pela Via Láctea juntamente, convocados da parte de Tonante. Tonante é Zeus. Júpiter no caso, né? Porque aqui a mitologia ele usa os nomes romanos. Convocados da parte de Júpiter pelo neto gentil do velho Atlante. Neto gentil do velho Atlante é Mercúrio, mensageiro dos deuses. Ele convoca os outros deuses para um concílio por parte de Júpiter. Certo? Deixam dos 7 céus o regimento que do poder mais alto lhe foi dado, alto poder que só com o pensamento governa o céu, a terra e o mar irado. Ali se acharam juntos num momento os que habitam o Arcturo congelado, e os que o austro tem as partes onde a aurora nasce e o claro sol se esconde. Deixam seus postos de trabalho, assim, entre aspas, deixam seu habitat natural, que do poder mais alto lhe foi dado por Zeus, o lugar onde eles vivem lá, os outros deuses. Alto poder que só com o pensamento governa o céu, a terra e o mar irado. Aqui também tem um negócio que eu pensei, tem uma dupla interpretação, pode ser tanto Zeus quanto o deus cristão mesmo. Deixam dos 7 céus o regimento que do poder mais alto lhe foi dado. Alto poder que só com pensamento governa o céu, a terra e o mar irado. Pode estar dizendo tanto sobre Júpiter, quanto na realidade, por ser um poder mais alto, talvez seja o próprio Deus cristão. Ali se acharam juntos no momento os que habitam o Arcturo congelado. Esse Arcturo congelado não sei o que é. Mas ali se acharam no momento juntos, e os que o austro tem as partes onde a aurora nasce e o claro sol se esconde. Austro. O sul. E os que têm o sul, o austro tem as partes onde a aurora nasce e o claro sol se esconde. O austro, a aurora nasce no norte, a aurora boreal. Então, e os que o sul tem, do norte ao sul, os que possuem todas as regiões, onde nasce o claro sol e o claro sol se esconde. Ali se acharam juntos no momento os que habitam Arcturo congelado e os que o austro tem as partes onde a aurora nasce e o claro sol se esconde. O que quer dizer esse trecho aqui? O austro tem as partes onde a aurora nasce e o claro sol se esconde. Corresponde a todos os pontos cardeais. Austro é o sul, aurora é o norte, nasce o claro sol é o leste e o sol se esconde é o oeste. Estava o padre ali, padre é Júpiter, ele chama Júpiter de padre. Estava o padre ali, sublime e dino, que vibra os feros raios de vulcano, num assento de estrelas cristalino, com gesto alto, severo e soberano, do rosto respirava um ar divino, que divino tornara um corpo humano,
com uma coroa e cetro rutilante, de outra pedra mais clara que diamante. O padre é Júpiter, sublime Din. Digno. Estava o padre ali, sublime digno, que vibra os ferozes raios de Vulcano. Vulcano é quem fazia os raios de Júpiter. Ele fabricava os relâmpagos dele. Ele vibrava os ferozes raios, porque Júpiter é o deus do trovão, né? Deus dos relâmpagos, eu acho, não sei. Admito que eu não conheço muito de mitologia. Mas vibra os ferozes raios de Vulcano, que o Vulcano fazia para Zeus, num assento de estrelas cristalino, com gesto alto, severo e soberano. Do rosto respirava um ar divino, que divino tornara um corpo humano. Eu acho que essa parte quer dizer que... aquela ideia de que, tipo, a mitologia grega, os gregos, os deuses deles eram como se fossem seres humanos mesmo. Eles cometiam injustiças, traíam os companheiros, tipo, não eram deuses perfeitos, eram deuses antropomórficos, que tinham imagens de ser humano, mas eram deuses. Eu acho que é isso que ele quer dizer com esse verso, que divino tornaram um corpo humano. Com uma coroa e cetro rutilante. Rutilante é brilhoso, resplandecente, de outra pedra mais clara que diamante. É uma coisa que não é desse mundo, né? Basicamente. Em luzentes assentos marchetados, de ouro e de pérolas, mais abaixo estavam os outros deuses, todos assentados com uma razão e a ordem concertavam. Precedem os antigos, mais honrados, mais abaixo os menores se assentavam, quando Júpiter, alto, assim dizendo, com tom de voz começa grave e horrendo. Uns entes aceitos, encravados de ouro e de pérolas, mais abaixo estavam os outros deuses. O Júpiter estava... Cadê? Júpiter estava com uma coroa e cetro rutilante de outra pedra mais clara que diamante, enquanto que os outros em luzentes assentos marchetados de ouros e pedras preciosas mais abaixo estavam os outros deuses todos assentados. Entendeu? Como a razão e a ordem concertavam, precedem os antigos, mais honrados, mais abaixo os menores se assentavam. Como a razão e a ordem pede, primeiro na ordem estavam mais próximos de Zeus os antigos, mais honrados, e mais distante, mais abaixo, os menores se assentavam, as divindades menores. Quando Júpiter, alto, assim dizendo, com um tom de voz, começa grave e horrendo. Alto não está no sentido de altura. Eu acho que está no sentido de tom de voz, um tom alto, um tom... volume mesmo, de voz. Alto não sei dizer se é grave ou... volume, assim, tipo, uma voz muito alta, um volume alto, assim. Volume de voz mesmo, mas é esse o sentido do verso. E aqui é a última estrofe que eu vou ler. Eternos moradores do luzente, estelífero polo e claro assento, se do grande valor da forte gente de luso não perdeis o pensamento, bebeis de ter sabido claramente
como é dos fados grande certo intento, que por ela se esqueçam os humanos, de assírios, persas, gregos e romanos. Aqui é Zeus falando. Eternos moradores do Luzente. Luzente, eu acredito que seja Monte Olimpo, né? Luzente. Eternos moradores do Luzente. Estelífero, ploro e claro assento. Uma outra versão que eu tô vendo aqui, esse A tá minúsculo, então eu assumo que seja minúsculo, porque não faz sentido uma letra maiúscula aqui, porque esse assento, pra mim, é assento de lugar de sentar mesmo, tá se referindo a esse daqui, ó. Os entes assentos marchetados de ouro e de pérolas. Então, eternos moradores do Luzente, Zeus não, Júpiter, se referindo aos outros deuses, estelífero polo e claro assento, eternos moradores do Luzente, estelífero polo, polo estrelado, polo norte, né? Será? Acho que é. Luzente, estelífero polo e claro assento. Se do grande valor da forte gente de luso não perdeis o pensamento, deveis de ter sabido claramente, como é dos fados grandes, certo intento, que por ela se esqueçam os humanos, de assírios, persas, gregos e romanos. Então vamos lá, eternos moradores do Luzente. Tá. Eternos moradores do Luzente, estelífero polo e claro assento. Devem ser lugares onde os deuses habitam e tal. Se do grande valor da forte gente de luz não perdeis o pensamento, acho que está bem explicado. Se você não deixou de perceber o grande valor da forte gente de luso, você deve ter sabido claramente como é dos fados grandes certo intento. Fado aqui é no sentido de uma forma de destino, mas não é exatamente destino. Mas é isso, como se fosse destino, dá pra dizer, como é dos fados grandes certo intento, como é de se esperar de... Como é que eu faço? Como é de se esperar de pessoas com destinos gloriosos. Já é de se esperar que pela gente de luso, pela forte gente de luso, se esqueçam os humanos que vieram antes, de assírios, persas, gregos e romanos. É isso. Agora a história começou. É agora que começa a narração propriamente dita, que vai atravessar todos os 10 cantos do poema.